Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele, ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordeneis. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Num tempo de silêncio, rezemos, pedindo ao Divino Espírito Santo que nos faça compreender tudo o que essa palavra hoje nos revela. Amém. Irmãs e irmãos, nesses dias da novena e também nos 3 domingos anteriores, nós acompanhamos Jesus se despedir dos apóstolos num diálogo com uma mistura de extrema confiança que ele transmitia aos apóstolos, mas também de extrema insegurança por parte dos apóstolos, uma fragilidade enorme diante da comunicação que Jesus fazia a eles e a nós, de que ele iria morrer, ressuscitar e voltaria para junto do Pai. A dificuldade dos apóstolos em aceitar a ideia de Jesus ir embora. Na verdade, segundo o relato de João, os apóstolos seguramente ficavam mais assustados e inseguros com a ideia de Jesus ir embora do que com a sua morte, com o seu sofrimento e com a sua ressurreição. Não entrava na cabeça dos apóstolos essa ideia de ver Cristo, o Messias, morrer assim. E parecia muito longe a ideia da ressurreição e de voltar glorioso para junto do Pai. Na verdade, não é simples, não é fácil. Já não o era no tempo de Jesus e dos apóstolos. Imagina nos dias de hoje, a gente olhar para essa vida tão materialista, para essa vida tão consumista, e pensar que isso aqui acaba. Olhar para o nosso corpo e pensar que vai morrer, ser sepultado, e que a realidade nova não vai ser mais aqui. Não será com as farturas e abundâncias dessa terra, com o luxo, o glamour, a vaidade, o poder, o prestígio, o privilégio, o prazer das coisas daqui de baixo. Nós codificamos em nossa mente que o ponto mais alto de realização da vida humana está nas coisas daqui de baixo, e nós consumimos a nossa vida física, moral e até espiritual, afetiva, emocional, todas no relógio acelerado com as coisas daqui. Não que chegará algum dia em que essa realidade da carne e da matéria
não seja importante para nós e não nos incomode. As duas coisas permanentemente acontecem. As duas realidades. Primeiro é de gostar dessa vida, acolher essa vida como um dom de Deus. E também de viver e confrontar com os limites e fraquezas dessa vida aqui. É por isso que antes de Jesus voltar para junto do Pai, tomem comigo a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Número 6 do seu folheto. Desça o olhar lá no versículo 6. Encontramos? Depois de relatar que Jesus passou a vida fazendo o bem, por fim ele morreu, diante de tantas provas ele ressuscitou, durante uma refeição ele avisou que iria voltar para junto do Pai. Aí, nessa refeição em que Jesus anuncia que vai voltar para junto do Pai, versículo 6, os discípulos, depois de ouvir que ele mandaria o Espírito Santo e que ele iria embora, os discípulos interrogam Jesus assim, leia. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus, brada, Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Para lá. Nós queremos e temos anseio com o reino daqui. O reino em Israel é um território pequeno, a Terra Santa, 200 quilômetros de comprimento, 80 de largura, onde se instalaram as 12 tribos de Israel, pedacinho de terra, onde Davi consolidou um reino pequenininho, para poucos. Nunca seguramente deve ter chegado a 1 milhão de pessoas a população no tempo de Jesus nesse território. E eles idealizaram esse reino de Israel que Davi criou, consolidou e que Salomão fez pompas e circunstâncias nesse reino. Eles aprenderam a codificar que esperança do Messias, esperança de Deus, era o dia que o Messias iria levantar uma muralha gigantesca ao redor desses 200 quilômetros por 80, uma fortaleza, e lá dentro eles seriam felizes para sempre, e todos os povos da terra seriam subjugados como escravos e submissos ao rei de Israel. Uma casta, uma elite privilegiada, com todas as benesses, com todos os bens, igual a turma de Brasília, não é? Eles também pensam assim, não pensa? Montar um império para nós, de bens, benefícios e poderes, em que a gente seja feliz para sempre. Os discípulos conviveram 3 anos com Jesus e ainda não assimilaram a ideia de que para Jesus o reino não é aqui, no pedacinho de terra de Israel. Versículo 7. Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Não somos nós que determinamos que reino é e que jeito é esse reino. Esse reino não é nosso, é do Pai. Como rezamos no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Não é a vontade do meu umbigo, do meu coração, das minhas ambições, dos meus desejos. O reino é dele e coube ao Pai determinar com a sua própria autoridade os tempos e os momentos. Versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, Prada,
em toda a Judéia e na Simária e até os confins da terra. Moçada, o negócio não é aqui nesse pedacinho de terra, não. Eu estou aqui com vocês, mas vocês vão ser fermento, sal e luz até os confins da terra. O reino de Deus engloba todas as pessoas do mundo, todos os povos, línguas, raças, tribos, nações. O reino de Deus é uma realidade onde não haverá um filho e uma filha dele fora da bênção, da herança e da promessa. Tem diferença essa proposta de Jesus e do Pai para a ambição dos apóstolos? Tem? Tem? Muito ou pouca? Vamos ao Evangelho. O que significa ser testemunha até os confins da terra? Número 9 do Evangelho, capítulo 28 de Mateus, versículos de 16 a 20. É o encerramento do Evangelho de Mateus, o maior dos evangelhos. Encerra a última cena do Evangelho de Mateus, é assim: naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia. 11 porque Judas tinha deserdado e se matado. Leia. Ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Que monte é esse? Nós não sabemos precisamente, geograficamente qual deles. Mas seguramente esse monte são todos os montes da experiência de Deus que Jesus possibilitou aos apóstolos. Mas particularmente 2 montes. Aquele monte da transfiguração, onde Jesus transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, lembra? Mas também esse monte se refere àquela terceira tentação que Satanás apresentou a Jesus, lembra? Depois de Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, lembra? Ele sentiu fome, lembra? E aí, na fraqueza da fome, o diabo apareceu a Jesus e falou: se és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Jesus falou: não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus na parte mais alta do templo e falou: se és filho de Deus, atira-te lá de cima para cá, vamos ver se os anjos de Deus vêm te guardar. Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí Satanás pegou Jesus e levou no monte muito alto, lembra disso? E mostrou todos os reinos deste mundo e a sua glória. E Satanás diz a Jesus: se te prostrares em adoração diante de mim, eu te darei todos os reinos deste mundo e a sua glória. Foi lá que Jesus pela primeira vez pessoalmente dialogou com as potências do mal. Foi lá quando Satanás propôs isso a Jesus, que Jesus bradou com Satanás: afasta-te para longe de mim, Satanás. Está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele, igreja, e somente a Ele, brada a igreja, e somente a Ele servirás. Jesus marca o último encontro com os apóstolos em cima dessa montanha, para pisar na cabeça do dragão, da serpente, e dizer: aqui não, capeta, aqui não, nem aqui e nem em lugar nenhum você reinará e terá o domínio das coisas que Deus criou, Satanás. Nesse monte Jesus sobe com a igreja que ele instituiu e constituiu. Nesse monte Jesus constitui definitivamente o papel e a missão da igreja. Depois de conviver 3 anos com a igreja,
ele faz a investidura, designa a igreja e o papel da igreja no mundo. Qual é o papel da igreja no mundo? Vamos ver? Versículo 17. Quando viram Jesus lá no alto do monte, leia. Prostaram-se diante dele. Ainda assim alguns duvidaram. Quem tinha pedido para prostrar-se diante dele foi Satanás, o demônio, que pediu a Jesus para prostrar diante dele, não foi? No monte. E agora, Jesus ressuscitado, vencedor, glorioso, último encontro com os apóstolos, aparece diante deles e eles prostram-se em adoração diante do Senhor. Aqui mostra que onde Satanás pensou que provocaria a fraqueza em Jesus, Jesus instaura o início do governo na terra, através da igreja. Isso é muito importante. Nessa montanha, nesse monte das tentações, Jesus liga a terra ao céu. Vamos ver? Ainda assim alguns duvidaram. É sempre desse jeito. Provavelmente tem alguns de nós aqui na igreja ainda sempre duvidando. Seguramente muitos de nós somos mais guiados pelas dúvidas, porque a gente vive na igreja e convive com a igreja, experimenta na carne da gente e na igreja fraquezas e debilidades, como o próprio Jesus enfrentou com os apóstolos. Foi Pedro que tentou tirar Jesus do caminho da cruz. Foi Tiago e João que falou para Jesus: reserva para mim um lugar à sua direita e outro à esquerda para nós. Lembra? Jesus conviveu com apóstolos e discípulos tomados por fragilidades, por debilidades. E ainda nesse monte, último encontro de Jesus com os apóstolos, alguns duvidam. Por que o Evangelho fala isso, gente? O Evangelho fala isso para que nós não vivamos na igreja pensando que porque é igreja, padre ou bispo ou diácono ou ministro de qualquer serviço, porque a igreja é formada por pessoas perfeitas e santas. Pobre de quem vem para a igreja e vive uma fé achando que é a perfeição dos seus membros que torna a igreja igreja. O que torna a igreja igreja de Cristo é a autoridade de Cristo e não a nossa perfeição. Nós seremos sempre tomados por uma mistura de confiança e fragilidade, força na fé e fraqueza na carne. A vida inteira nós percorreremos esse caminho assim, com um anseio enorme de busca de perfeição, mas experimentando confrontos, ameaças e debilidades com as coisas daqui e também da igreja. Ainda assim alguns duvidaram. Enquanto estão prostrados diante de Jesus, versículo 18, leiam comigo. Então Jesus aproximou-se e falou. Está vendo? Ainda assim alguns duvidaram. Jesus podia dizer assim: cambada, fiquei 3 anos trabalhando com vocês, ainda tem uns que não acreditam em mim, larga isso para lá, vou embora. Não, alguns duvidaram. Jesus percebe que aí é que ele precisa ficar mais próximo, ele chega perto da gente. Jesus, ao perceber a fraqueza nossa, ele não se afasta, ele faz o quê? Aproxima-se da gente. Não é bonito isso?
Não é consolador? Você experimenta Jesus aproximar-se de você nos momentos de suas dúvidas e fraquezas? Esse é o sintoma de uma fé em Cristo. Ele não está conosco porque somos perfeitos. Ele veio, ficou conosco porque Ele sabe que se Ele nos deixar não vai sobrar nada. Jesus não está conosco porque somos um bando de perfeitos. Jesus está conosco porque o Pai nos ama e nos deu Jesus como o próximo de nós, que fortalece-nos em nossas fraquezas. Jesus aproximou-se e falou. Presta atenção na primeira palavra, na primeira frase da última conversa de Jesus pessoalmente com a igreja. Ele começa pela autoridade. Leia. Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Tá. Nós somos a igreja dele, mas a autoridade é dele. A autoridade não é nossa. Tiremos de nós a presunção de achar e de pensar que a autoridade de padre, de diácono, de qualquer ministério e serviço põe a gente no topo e a gente pode mandar e desmandar e arrogante e prepotentemente dominar as pessoas dizendo o que cada um tem que fazer. A autoridade é dele, no céu e na terra. Não há ninguém que escape da autoridade dele. Ele é Senhor, Ele é Kyrios, o Senhor. A autoridade me foi dada. E é bacana que ele nem fala que a autoridade é ele que conquistou por conta própria. Não é como os reis desse mundo que fazia guerra e tomava o trono para si. Ele fala, toda a autoridade me foi dada. Não é uma eleição popular. Vocês votaram em mim e agora eu posso roubar o tanto que eu quero e mandar o tanto que eu quero, como autoridade desse mundo. Leia. Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, presta atenção. Prestemos atenção nos verbos, nas ações que indicam agora esses verbos. Portanto, ide, vai, caminhe, saia de si, saia do governo dessa dúvida sua, dessa fraqueza sua, ide. E fazei discípulos meus. Irmão, fazer é uma coisa muito manual, não é? Não é? Lembra a carpintaria de São José, não lembra? Pegar a madeira e fazer, não é? E de fazei discípulos meus. Fazer discípulos de Jesus é possível com algumas regrinhas pequenas, mas decisivas. Como é que a gente faz alguém discípulo de Jesus? Alguém não. E de fazer discípulos meus, leia. Todos os povos. É agora que vais restaurar o reino de Israel? Não! O reino de Deus não é só o país de Israel. O reino de Deus constitui todos os povos, todas as gentes na terra. Como é que a gente faz discípulos de Jesus todos os povos? Primeiro, leia, batizando-os, leia a igreja. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Primeira regra é batizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os irmãos evangélicos pegam a passagem dos Atos dos Apóstolos e
os Atos dos Apóstolos diz, batizar em nome de Jesus. Crê no Senhor e batiza em nome de Jesus. Os irmãos evangélicos dão mais autoridade para um livro da Bíblia que não é o Evangelho do que o Evangelho. Porque nos Evangelhos Jesus fala para batizar não em nome de Jesus, mas em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai. Presta atenção, não é só em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não é em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, não. São três pessoas com missões e ações distintas, mas que se complementam. O Pai nos criou, Jesus nos salvou e o Espírito nos santifica. Batizar, todo mundo quer trazer os filhos para batizar. E nós estamos enfrentando uma polêmica grave agora com os pais e mães que trazem as crianças para batizar. Porque a igreja resolveu pegar o boi para o chifre. Até que enfim. Porque virou uma sem-vergonhice tão grande dos pais e mães trazer os meninos para batizar. Quer batizar porque quer mais uma bênção sobre o menino, para que o menino tenha saúde, não seja um menino custoso. A gente pergunta ao pai e à mãe, por que você está pedindo o batismo? Eles não respondem para que em Cristo eles alcancem a salvação e vivam uma vida em Cristo. Eles falam, porque a gente, padre, é mais uma proteção, né? É mais uma bênção, guarda a gente dos perigos, da doença. Essa é a pior maneira de entender o que é o batismo. O batismo não nos configura como um bando de gente, uma turma privilegiada que não tem provações e dificuldades nessa vida. O batismo é a obra de Cristo, que Cristo realiza através da igreja, para que todos sejam enxertados no seu lado traspassado, onde derramou água e sangue, no seu sangue purificado, e na água do batismo mergulhado no mistério de Cristo. Entendeu o que é o batismo? Não é uma superstição para o menino deixar de ser custoso. Para menino deixar de ser custoso é preciso que pai e mãe sente no chão e comece a ter autoridade sobre ele. Tem pai e mãe que não tem o menor zelo, a menor paciência com a criança, e ainda quer terceirizar a responsabilidade, trazendo para batizar na igreja, para ele deixar de ser custoso. Isso existe? E o mais grave, sabe o que é mais grave? É o que vem agora, leia. O mais grave é o que vem agora. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, versículo 20. E ensinando-os a observar o quê? Tudo. Observar? Tudo. Leia devagar. A gente precisa tomar palavra por palavra, para a autoridade da palavra apropriar-se da gente. Versículo 20. E ensinando-os a observar o quê? Tudo. Levante a sua mão para o céu. Observar o quê? Brada. Observar o quê? Tudo. Observar o quê? Tudo. Não é só o que eu quero. Tudo o que? Vos ordenei. O que eu vos ordenei. Tá. Só que aí o pai e a mãe vêm trazer a criança, e a gente pergunta assim, que alegria, que bom, seja bem-vindo, vamos encaminhar para batizar. Que bom, senta aqui. Onde vocês moram? Vocês vieram de onde? Como é que é a vida de fé de vocês? Aí pergunta, vocês são batizados? Gente, vocês não duvidem do que eu vou falar. O marido, que na maioria das vezes nem casado é com a companheira, fala assim, eu sou, você é? A mulher fala, eu sou. Ele, eu não sei não. Tem cabimento um casal que vive junto não saber se o outro é batizado? Tem cabimento uma coisa dessas? Aí a gente pergunta assim,
Você fez primeira comunhão, um olha para o outro e fala assim: o que é isso? E crisma? Ele balança a cabeça assim: crisma é o quê? Não sabe ser batizado, não sabe o que é primeira comunhão, não sabe o que é crisma. E a gente pergunta: os padrinhos têm um caminho na fé? Não sei. Isso eu não sei. Gente, não tem a menor possibilidade. É uma irresponsabilidade da igreja. Um padre que não zela disto, ele vai para o inferno com todo mundo que quer o batismo, mas não quer aprender, ensinar e observar tudo o que Cristo ordenou. Tudo. A maioria dos pais e mães, a Fran está aqui, é secretária da paróquia. A maioria dos pais que vêm batizar as crianças, a gente pergunta assim: os padrinhos que vocês escolheram são católicos? A mulher ou o marido fala: bem, liga para eles e pergunta. Vocês estão rindo? Chora, porque está sofrido demais. Vocês não têm noção tanto que está sofrido isso na igreja. E o mais grave, se um casal chegar na igreja e dizer: nós queremos batizar nossa filha, mas nós não somos batizados, nós queremos batizar para batizar ela. Eu não posso batizar um casal que venha procurando a igreja, querendo o batismo e casar na igreja para batizar a criança. Eu falo: infelizmente, o batismo não é uma credencial para você batizar filho. Eu só batizo vocês, só caso vocês na igreja, se for uma adesão de vocês a Cristo e a observar tudo que Cristo ordenou. Porque se eu casar uma pessoa para batizar o filho, sabe o que acontece? O casamento é nulo e inválido. Porque o cristão que recebe o batismo, ele tem que, irmão, não tem cabimento. Se procura a gente para batizar, dizendo: padre, nós reconhecemos que estamos vivendo uma vida muito fora da fé. Nós queremos a fé, nós queremos abraçar a fé, nós queremos seguir Jesus, nós queremos caminhar com Jesus. E a primeira coisa que nós queremos é corrigir nossa vida. Eu vou batizar, ela já é batizada, já fez primeira comunhão, mas ela vai crismar. Nós vamos organizar nossa vida, nós vamos casar, e depois de casar nós vamos batizar os filhos, porque nós queremos ajustar nossa vida com Cristo. Ah, tá. Aí eu não posso negar um batismo desse, nem que eu queira, nem a primeira comunhão, nem o casamento, nem a crisma. Mas investigada a motivação da pessoa, se eu aceitar, eu estou cometendo um crime grave na fé, e vou pagar por isso. Então, aí, vocês não têm ideia. Aí eles começam a xingar a secretária, a xingar o padre, mas mete a lenha. E depois a mãe, a avó vem aqui na igreja e fala as borrachas para nós ali. E ainda diz assim: nós queremos aqui um papel de autorização, porque nós achamos uma igreja, um padre que faz. E é lógico que tem padre que, se você pagar, ele te dá tudo, porque ele não quer te dar a salvação, ele quer dinheiro. Isso existe? Desde que eu cheguei aqui, eu proibi dar dinheiro para comprar vela, para batismo, para inscrição, para curso, para lanche. É proibido ter taxa para sacramento, não tem nada. Se quiser ajudar a igreja, uma hora vem, participa da missa, põe na coleta, mas não nos interessa o que vem do seu bolso. Interessa o que vem do coração de Cristo traspassado e que derrama sobre você e que alcança a salvação para você. Amém? Está claro o que é a doutrina da igreja? Ajudem a igreja. Ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Pode pegar pesado? Pode?
Muitos pais e mães estão aqui sozinhos e faz tempo que não vê um filho na igreja. Isso existe? Sabe por quê? Porque batizou, obrigou a entrar na catequese para fazer a primeira comunhão, obrigou a entrar na catequese para ser crismado, ameaçando que se não fizesse a primeira comunhão, não fizesse a crisma, não receberia o presente prometido. Mas o pai e a mãe não teve autoridade para ensinar o filho, a filha, ensinando-o a observar tudo que Cristo ordenou. E sabe por que os pais não têm autoridade para ensinar a observar tudo? Porque se começar a ensinar os meninos, vai dizer: pai, logo você. Não fala? Meninada de hoje não é esperta? Não fala? Então o pai e a mãe não quer um filho fazendo cobrança. Então não faz cobrança nenhuma na fé para os filhos. Eu não te cobro nada, vocês não me cobram nada, deixo vocês, e aí fica nessa desordem. Vamos ficando cada vez mais velhos, a igreja está cada vez mais velhas, e as novas gerações abandonando a fé, porque pai e mãe, vô e vó não tiveram autoridade para ensinar tudo e fazer observar tudo. E eu pergunto, e quem tem mais de 50 responde comigo: a imensa maioria de nós, mais velhos, estamos aqui porque nós tivemos um pai e uma mãe que tiveram autoridade na fé nossa, não foi? Não foi? Falta autoridade. Nós tivemos, mas nós tivemos medo de ter autoridade com os nossos filhos. Aí nós fomos de dentro da igreja, os nossos filhos de vez em quando vão, de preferência a hora que as coisas apertam, e na missa de sétimo dia de alguém, e os nossos netos, nada. Por quê? Porque falta obediência nossa à autoridade de Cristo. Não falta autoridade nossa na vida dos filhos, falta obediência nossa, submissão nossa à autoridade de Cristo. Ide e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo. Não é observar o que você quer, o que eu vos ordenei. Ordenei observar, ensinar, observar tudo. E Jesus faz uma promessa. Leia o final do Evangelho. E eis que eu estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo. Sabe por que nós velhos estamos deixando de ver Jesus perto de nós e sentir a presença dele perto de nós? Porque nós deixamos de nos submeter à autoridade dele. Nós mais velhos começamos a fazer o que nós achamos que está certo. Então, nós não permitimos que ele tenha autoridade sobre nós. Nós não transmitimos aos nossos filhos com a autoridade que Cristo nos obrigou, nos ordenou, nos mandou. Não é escolha nossa. Filha, filho, eu não estou pedindo a você porque eu mando em você, porque Cristo manda em mim. É uma autoridade de Cristo em mim. A salvação minha depende da minha submissão à ordem dele. Irmã, irmão, eu termino com uma outra coisa para assustar. Os noivos que vêm casar. Graças a Deus tem uma quantidade enorme de pessoas vivendo juntas, que escutando a pregação estão resolvendo ajustar a sua vida. Mas ainda assim assusta. Há poucas semanas atrás, 3, 4 semanas atrás, atendi um casal, eu até pedi licença a eles, eu disse que eu iria falar isso aqui na igreja.
Estão vivendo junto há 23 anos. Quando eu perguntei, vocês são batizados? Ele falou, eu não sei se eu sou. E você, bem? Sabe o que isso significa? Eu quero a igreja como um ambiente de superstição, onde eu pego bençãozinhas e proteções do Divino Pai Eterno, de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Auxiliadora, mas não há abertura do meu coração à autoridade de Cristo em minha vida. E a igreja está perdendo a autoridade, sabe por quê? Porque o pai e a mãe perdeu a autoridade lá dentro, na fé, lá dentro de casa. Para nós é uma alegria, e eu digo para quem procura a igreja, que quer ajustar a vida conforme a autoridade de Cristo, eu digo, olha, se você quer de verdade ajustar a sua vida com Cristo, é obrigação minha. Você tem que me perturbar, você tem que sacudir essa igreja, você tem que sacudir essa comunidade. Você não pode permitir que a igreja fique indiferente diante do anseio que você tem de ajustar a sua vida com Cristo. É uma obrigação minha e é um direito seu exigir que a igreja te prepare, que a igreja te batize, te ensine a observar tudo que Ele ordenou. É obrigação minha e é direito seu. Então me perturbe, faça uma sacudida com a igreja. Diga, padre, eu tenho direito e eu preciso da ajuda da igreja. Não venha submissa com medo, não. A submissão minha e sua, de nós dois, tem que ser submissão a Cristo. E não ao que eu quero, nem ao que você quer. Mas submissão a Ele. Ai, irmãs e irmãos. Segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, leia, vos dê um espírito de sabedoria, que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer, que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da sua glória, que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Não é forte isso? Não é forte? Não, você tem que pedir o Espírito Santo que revele a você, que te faça verdadeiramente conhecer. Aí tem gente que fala assim, não sei como é que esse padre não quer casar a gente ou batizar meu filho. O Papa Francisco está todo dia na televisão falando que a gente tem que acolher todo mundo. Opa! A voz do Papa Francisco é uma voz também submissa ao Evangelho, não acima do Evangelho. A voz do Papa é a autoridade que obriga a igreja e os cristãos a se submeterem ao Evangelho. Não existe voz na igreja superior à voz do Evangelho. Continue, versículo 20. Ele manifestou sua força em Cristo, quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania, ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sob os seus pés, e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja. Cristo é o quê? A cabeça da igreja. E a igreja que é? Seu corpo. Leia. A plenitude daquele que possui a plenitude universal. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a plenitude daquele que possui a plenitude. A plenitude da igreja não é dela, é dele. A submissão
da igreja não é ao papa, ao bispo, ao padre, que manda e desmanda. A submissão é a autoridade dele. E a autoridade dele é curta, simples. Ide, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Pai e mãe, eu vou dizer uma coisa que vai traspassar a sua alma. Você, pai e mãe, você não tem, na fé, no mundo não, mas na fé, você não tem liberdade para escolher ou não isso aqui. Se você abrir o seu coração a Cristo, Cristo tem essa autoridade sobre você. Você não tem escolha. Você tem que levar seu esposo, sua esposa, seu noivo, sua noiva, seu namorado, sua namorada, a experiência única e íntima com Cristo. Você não tem escolha de querer ou não querer ensinar seu filho a observar tudo o que Cristo ordenou. Se você aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador, você só é discípulo e discípulo dele se você se submete a esta ordem dele sobre a sua vida. Amém? Eu sei que seguramente isto é uma das coisas mais difíceis que você já escutou na fé. Eu também. A mim também é uma das coisas mais difíceis. Ficar na igreja não fazendo o que eu quero, mas o que ele ordena. Dentro da sua casa não fazer o que você quer, mas o que Cristo ordena. Pôr a autoridade de Cristo na sua casa significa chamar seu filho e sua filha. Olha, eu conduzi você à salvação pelo batismo. Eu tenho a obrigação de ensinar você a observar tudo que ele ordenou. Depois que eu morrer, meu filho e minha filha, eu não vou ter mais autoridade sobre você, você escolhe. Mas enquanto tiver vida nessa terra, a autoridade é minha, a responsabilidade é minha. A salvação sua depende de mim. A salvação sua depende da igreja. Não porque a igreja é poderosa ou você é poderoso, mas porque Cristo me ordenou e te ordenou. Nós não somos poderosos, nós somos submissos à autoridade dele. Não há fé, não há igreja sem a submissão, porque ele é a cabeça do corpo. Onde a cabeça não manda o coração, o corpo padece. Deixa a cabeça que é Cristo, deixa a cabeça que é Cristo, deixa a autoridade de Cristo e do Espírito Santo que lhe derrama sobre você tomar conta de você hoje, agora. Ele subiu aos céus e você tem a missão de continuar a obra dele na sua casa, com seus filhos, com seus netos. E nós temos a responsabilidade de continuar a obra de Cristo na igreja. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração. Peça a autoridade de Cristo sobre você, sobre a sua vontade, sobre os seus planos, projetos. Peça a autoridade de Cristo sobre a sua casa, a sua família. Peçamos a autoridade de Cristo sobre a igreja. Que nem eu, padre, nem ninguém faça o que quer, mas todos nos submetamos à autoridade dele. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar. Toma tua direção. Sim, ó vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder
sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz interior. Dá-lhe paz interior. E razões para te louvar. Desfaz todas as tristezas, incertezas, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Canta, igreja, podes reinar. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. De pé. Podes. Levante as mãos para os céus. Deixa o folheto no banco. Oh, sim. Canta. O teu poder, teu povo sentirá. Canta. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor,